Você está pronto para mergulhar fundo no mundo complicado das funções de hashing criptográficas? Não? Bom, nós também não. É por isso que aqui no Whiteboard Cripto dividimos todos os tópicos complicados e confusos sobre criptomoedas até os níveis mais básicos, usando analogias e histórias para ajudar a explicá-los. Para que pessoas comuns como você, que não estão prontos para entender completamente o que diabos é um algoritmo de hashing criptográfico, possam entendê-lo tão bem que você possa explicar para o seu avô. Ou melhor, você poderia mostrar esse vídeo para ele e ele entenderia. Então, pense em um algoritmo hashing criptográfico como uma caixa preta mágica, onde você dá algo e ela solta algo em troca para você. Uma função de hashing é apenas um sistema onde você pode colocar algo e ele produzirá um hash. Então, vamos entender o que é um hash em um segundo, mas saiba que precisamos dele. Agora, há uma tonelada de matemática acontecendo dentro dessa caixa preta mágica, mas essencialmente você dá algo, então ela vai te gerar algo em troca. Neste caso, o Bitcoin usa a função de hash SHA-256. Agora, existem muitos tipos de diferentes funções, mas SHA significa algoritmo de hash seguro, e 256 refere-se à quantidade de zeros e uns que ele tem em tudo o que ele vai produzir. Então, se você colocar o seu nome ou você colocar o dicionário inteiro, o que sempre vai sair serão 256 zeros e uns. Agora, nossos computadores são realmente inteligentes, então eles convertem esses uns e zeros, o binário, em letras e números, que somam 64 números e letras. Agora existem muitas funções de hash diferentes, mas o Bitcoin usa a SHA-256. E nesse vídeo vamos nos concentrar nessa função para dar os exemplos. Então vamos lá. Essencialmente você precisa saber 5 coisas principais sobre uma função de hash. Número 1, você sempre obtém o mesmo output ou saída se fornecer a mesma input, entrada. Número 2, não importa quantos dados você forneça, ele sempre irá produzir o mesmo tamanho de saída, são 256. Número 3, é rápido de calcular. Número 4, você não pode reverter ou prever o hash. E número 5, é quase, se não impossível, encontrar dois hashes do mesmo input, ou com a mesma entrada. Então, vamos repassar esses tópicos de maneira mais detalhada. Número 1. Você sempre obtém o mesmo output se você der o mesmo input. Então, se nós dermos, você poderia clicar no botão de curtir, nos deixaria de coração quentinho. Então, isso produziria isso. Mas se você fizer isso de novo, você terá os mesmos números e letras aparentemente aleatórios. Mas eles serão exatamente os mesmos. Agora, esses números e letras são o que chamamos de hash. E como eu disse, são na verdade um monte de uns e zeros, mas nós os transformamos em números e letras para que possamos ver facilmente e é mais fácil de copiar e colar. Número 2. Não importa quanta informação você forneça, você sempre vai receber um output ou saída fixo. Se você der um A, ele te dará 64 números e letras. Se você der um AA, ele vai dar 64 números e letras. Então se você der um AAA, ele lhe fornecerá 64 números e letras. E se você der toda a enciclopédia, ele te dará 64 números e letras. E por último, se você der o meu CPF, ele ainda vai te dar 64 números e letras. A caixa preta é mágica no sentido de que, se você der uma letra ou 1 milhão de letras, sempre produzirá 64 números e letras. Número 3. Você precisa ser rápido para calcular. Bom, esse seria um ótimo ponto para eu mostrar exatamente o que está acontecendo dentro dessa caixa preta. Mas é muito técnico e nem todo mundo que está assistindo realmente precisa entender completamente como funciona. Mas se você precisa, aqui está uma introdução. Veja, primeiro converte a sua mensagem para binário, e depois adiciona um único 1, e depois adiciona zeros até chegar a um múltiplo de 512 uns e zeros. Então aparece 64 bits. Depois inicializa valores de hash, e é aqui que a maioria das pessoas terá que procurar o que significa inicializar o valor de hash. E é por isso que não vou explicar a coisa toda. Porque olha, Message Schedule, Chunk Loop, você não precisa saber exatamente como tudo isso funciona para saber o básico de como uma função hash funciona. Você só precisa saber que ela faz um monte de matemática com uns e zeros. Os computadores são realmente bons em matemática, então isso resume nosso terceiro ponto, de que ele precisa ser rápido para calcular. E na verdade a maioria dos computadores pode fazer alguns milhões de hash a cada segundo. Agora o número 4. Alterando o input apenas um pouquinho altera muito o output. Basicamente, se você fizer no SHA-256, inscreva-se no nosso canal, você obterá isso como saída. No entanto, se você fizer, por favor, se inscreva no nosso canal, você obterá isso, que é totalmente diferente. E por último, se você alterar um pouco, nós vamos apenas adicionar um ponto de exclamação. Você obtém isso como saída. E é uma razão pela qual queremos que uma pequena alteração na mensagem altere muito o hash. Porque, caso contrário, ele poderia se tornar previsível. E isso quebraria a segurança de todo o algoritmo hash. Número 5, por último, mas não menos importante, deve ser quase impossível de fazer dois inputs terem o mesmo output. Na verdade, atualmente não existem dois inputs conhecidos que geram o mesmo output no SHA-256. No entretanto, em MD5, que é uma função hash diferente, que tem uma caixa preta mágica diferente e faz as matemáticas de forma diferente, tem alguns, por exemplo, essa entrada e essa entrada, elas nos dão isso. No entanto, não há nenhuma colisão dessa encontrada no SHA-256, porque ele é muito, mas muito mais forte que o MD5. Bem,
As pessoas estão minerando há anos, enquanto criam bilhões e bilhões de hash do SHA-256 e nenhuma colisão foi encontrada. Talvez, se você tiver muita sorte, você pode encontrar uma e provavelmente ganhar um prêmio por isso. Mas você só precisa saber que dois inputs nunca, ou quase nunca, vão chegar ao mesmo hash. Então, finalmente, o que toda essa função de hash criptográfico tem a ver com criptomoedas? Bem, realmente tem a ver com algo chamado prova de trabalho, ou em inglês Proof of Work, que é o método que usamos para minerar o Bitcoin e a Ethereum atualmente. Você pode assistir meu vídeo sobre Proof of Work sobre isso, mas essencialmente é isso aqui que estamos fazendo. Número 1. Estamos pegando uma lista de todas as transações que as pessoas querem adicionar ao blockchain. Número 2. Estamos adicionando um conjunto aleatório de números e letras a essa lista de transações e finalmente estamos calculando o SHA-256 disso, até a gente obter um output que tenha um número certo de zero. Então nesse caso, porque o que eu tenho agora no meu computador pessoal, vamos descobrir como conseguir a palavra subscribe com 7 zeros. Como mencionamos anteriormente, não podemos prever o que precisamos adicionar a ele, então teremos que adivinhar e ficar verificando. Vamos começar com 1 e depois aumentar a partir daí. Então começamos com subscribe 1 e é isso que obtemos. Não termina com 0, termina com 6. Então, usando um código de Python simples, podemos continuar adicionando um número no final até obtermos um 0 no final do hash. Por exemplo, em subscribe 9 obtemos isso, que tem um 0. Em subscribe 45 obtemos isso, que tem 2 zeros. Na tentativa 2864 obtemos 3 zeros. Na tentativa 38.245 obtemos 4 zeros. E assim por diante, até o subscribe 326 milhões 32.489, que finalmente terminamos o hash com 7 zeros. Agora, isso é essencialmente o que a mineração de Bitcoin, exceto que em vez de subscribe, os dados são literalmente uma lista de pessoas trocando Bitcoin, como João paga Bill 5, Eric paga Robin 8, você me paga 20 e assim por diante. E para provar isso, se você olhar para um bloco de Bitcoin recentemente, verá que alguém teve que calcular 19 zeros para o bloco ser válido, o que o meu computador levou 10 minutos para encontrar 7. E como você viu, exponencialmente levou muito mais tentativas para chegar ao próximo zero. Bom, existem na verdade centenas de milhares de computadores ao redor do mundo adivinhando todos esses números aleatórios, e então, uma vez que eles encontrarem, podemos ter a certeza de que eles adivinharam e verificaram, e não apenas previram. Podemos estar razoavelmente seguros que eles trabalharam muito e por isso provavelmente não fizeram uma transação falsa. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o algoritmo de hash criptográfico e como ele funciona, e espero que você tenha aprendido algo sobre as suas funções. Considere minerar o botão de curtir, se inscrever para ver os vídeos futuros e recompensar nosso trabalho duro nesses projetos. Esperamos te ver no próximo vídeo.